Então veja, gente, o mecanismo de Deus não falha. E nesse livro ele faz uma exortação. Ó espíritas, vós que sabeis da imortalidade da alma, vós que sabeis dos karmas, vós que sabeis dos inimigos ocultos, nunca peça para antecipar a morte de quem quer que seja. Deixa, ore, ofereça o que é melhor de ti e deixa que a vontade de Deus possa ir se cumprindo. Isto é a grandeza de Deus. Então vamos ver o que Emmanuel fala em torno dessas palavras de Jesus. Um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas aproveitosas. Nós que somos tão imperfeitos, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Às vezes até uma coisa doentia. Entretanto, lembrem que Deus está acima de tudo e de todos. E Ele sabe exatamente o que os nossos filhos precisam. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? Gente, quantas vezes que não somos atendidos? Quantas vezes? É porque, na verdade, nós não sabemos o que pedimos. Lembrem que Jesus diz: a oração do justo é ouvida. Porque o justo, ele nunca pede algo incoerente, algo que não possa. Mas aquele que é ímpio, vive pedindo o que não pode. Então, a oração do justo é aonde nós podemos pedir para Deus, mas acima de tudo que faça a vontade de Deus e não a nossa. O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremos-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Meus amigos, quantas vezes que as pessoas pedem algo para Deus, mas dentro desse algo, às vezes pede a libertação de um filho que está escravo das drogas, às vezes pede a paz no lar. É coerente o pedido. No entanto, nós precisamos analisar na hora o que nós estamos pedindo. Continuemos pedir. E Deus sabe o momento exato da libertação daquela criatura. Porque quando satura-se de vibrações negativas, pode ser filho, pode ser quem quer que seja, Deus diz: agora chega, meu filho. E quando Ele diz basta, Ele tem exatamente como ajudar aquela criatura a se libertar do problema que se torna tão grave. É pela dor, mas abençoada dor, porque vai libertar aquela pessoa da escravidão, de tudo que lhe é errado. Então, por que que nós vivemos tão desesperados, querendo imiscuir na vida do nosso semelhante? Por quê? Por que que nós não temos a tranquilidade da espera? Porque nos falta o bom senso. Porque nós esquecemos, irmãos, que Jesus está no leme do planeta e da nossa própria vida. E é o maior mentor que Deus, nosso Pai, mandou na terra. Defende a flor com espinhos, protege a plantação útil com adubos desagradáveis.
Sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos, atividade particular, representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto que fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que te não percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem a caminho comum através das angústias e dos desenganos. Meu Deus, às vezes a gente se depara com algumas situações tão difíceis e nós, na hora que vemos a extensão do problema, contemplamos aquela criatura no pedido, de faces esmagada pela dor, os olhos marejados de lágrimas, e nós imaginamos, e agora? Por onde começar? Mas no momento eu lembro de Dr. Bezerra, que lá atrás, bem lá atrás, me mandou um recado, através da mediunidade incrível de Chico Xavier. Minha filha, por mais grave que você possa ver o problema, não conscientize tanto, porque você coloca o medo, a dúvida naquele coração. Confia em nós que somos os mensageiros de Jesus. E então, eu fui aprendendo ao longo dos anos a abraçar tantas criaturas que por aqui ia passando. Vocês sabem, irmãos, lá em Uberaba, existem casos tão interessantes, né? Mas o que me chama muito a atenção é que o Chico recebeu uma família inteira, ligada a uma obsessão terrível. Mas havia ali uma moça, eles eram 2 irmãs, e essas 2 irmãs estavam possessas. Ninguém chegava perto. E o Chico não só orientou, aplicou o passe, como também convidou que ficassem em Uberaba, para que continuasse o trabalho da desobsessão. Porque também, muitas vezes, o encarnado precisa ser esclarecido, para que ele possa, através do esclarecimento, desligar-se do obsessor. E então, ele chegava na hora do passe, na hora do trabalho, às vezes essas 2 irmãs vinham muito mais cedo para o centro. E quem que ia olhá-las? E o Chico, então, colocou no jornal um pedido, que quem tivesse horas disponível lá em Pedro Leopoldo, que pudesse chegar até o Luiz Gonzaga, aonde tinha essas 2 irmãs que precisavam de ajuda. E compareceu ali, por incrível que pareça, 3 prostitutas. Na cidade do interior é assim, as criaturas que se dedicam ao sexo, né, elas têm ruas, lugares separados. Hoje eu não sei como é que está, mas lá em Minas ainda tem muito disso. Eu vivi um pouco em Passos, vim para São Paulo com 5 anos, mas nós somos em 11 irmãos, né? Então os mais velhos, a gente já havia ficado órfãos, então a minha mãe orientava, não passem por lá, não pode chegar lá. Isso corria dentro da cidade, mas apenas aquelas 3 que se apresentaram, justamente para olhar aquelas irmãs. E o Chico abençoou tanto, tanto que vocês não têm ideia. E depois, quando terminou esse trabalho, as 3 já estavam modificadas. É onde eu aprendi. Quando a alma desperta para Jesus, o Cristo nos aceita como nós somos, no degrau de evolução que nós estamos. Mas o que Ele espera? Que daquele degrau nós
nos esforcemos para subir mais um degrau, para ajudá-lo a implantar na terra o reino de Deus. É isso que Jesus espera de todas as criaturas. Então, todas as pessoas que chegam na casa espírita devem ser muito bem recepcionadas, amadas. Nós temos que ser a carta, como diz Paulo, do cristianismo. Não cumpre a nós vivermos olhando e criticando a vida alheia, mas sim mostrar a mensagem. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma, por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Gente, é isto que Deus aguarda na eternidade as suas criaturas. O sofrimento nada mais é do que uma retificação para as nossas almas. Quando chega em nós as desilusões, convém nós analisar. De repente, nós vivemos tão iludidos, com ilusões tão grandes, que vem aquela frase: quanto maior a ilusão, maior a decepção. Pobres criaturas, que muitas vezes se embrenham nos caminhos opostos do bem e da verdade, quase que matam para adquirir um bem material. E eu vos pergunto, Jesus por acaso não nos orientou que devemos angariar tesouro no céu? Porque os da terra, as traças corroem, os ladrões roubam. E nós voltamos na estaca zero. E sem dizer que quando partimos para o plano espiritual, nada nós levamos, nada. Apenas as atitudes, as palavras, o pensamento que nós abrimos a nossa alma para o correr da vida.